Esse caso em comum que eu vou falar é um daqueles que raramente são registrados na história. E se levarmos em conta toda a tecnologia que existe, é muito difícil de encontrar um caso de gravidez que realmente nos surpreende nos dias atuais. Você vai ficar pasmo com essa história. Seja bem-vindo ao canal Histórias Memoráveis. Se você gostar dessa história, se inscreve no canal e ativa o sininho, assim você será avisado sempre que postarmos uma nova história. Curta, comenta e compartilha. A protagonista da nossa história é Nadia Suleman, uma mulher de Fulton, Califórnia, nos Estados Unidos, que atraiu a atenção do mundo pelo seu caso extraordinário. Mas antes de revelar, vamos conhecê-la um pouco melhor. Nadia Suleman é conhecida por seu caso único de gravidez, mas ela já teve várias outras gravidez. Em 2001, Nadia deu à luz ao seu primeiro filho, a quem chamou de Elia. Ela sempre desejou ter uma grande família. No ano seguinte, 2002, deu à luz a sua pequena Amira. No entanto, ter 2 filhos não foi suficiente para ela. Então, em um momento de consolação de sua separação, ela resolveu fazer a fertilização in vitro para ter ainda mais filhos. Mas na realidade não foi como ela planejava. Nadia se casou com Marcos Gutierrez em 1996, aos 20 anos. Essa jovem adulta queria ter muitos filhos em breve. Desde o primeiro dia, Marcos disse a ela que aqueles anseios por filhos viriam, mas Nadia não conseguia esperar. Assim, em 1997, iniciou seu processo de fertilização in vitro, conduzido pelo Dr. Michael Quinhava. Com essa decisão precipitada, Marcos não conseguiu continuar o relacionamento, se separando de Nadia em 2000. Se eles se separaram em 2000, como será que eles tiveram 2 filhos? Na verdade, os filhos não são de Marcos. O tratamento de Nadia vem acontecendo há muito tempo e valeu a pena com seus primeiros filhos e mais 4 nos próximos anos. Essa mulher colocou muita lenha na fogueira, mas a história de Nadia está apenas no começo. Essa mulher estava ansiosa para ter uma família gigantesca e, como ela mesma disse, ela nunca precisou de um homem para isso acontecer. Então ela entrou em contato com o Dr. Michael novamente porque ela realmente queria mais 2 filhos, e se fossem gêmeos, quanto mais melhor. Em 2008, Nadia começou o processo e disse ao médico que queria ser mãe novamente, se possível pela última vez, mas desta vez ela queria gêmeos. Então, no dia da fecundação, a supermãe foi fecundada com 6 embriões, e para surpresa dessa mulher, ela conseguiu o que tanto queria, gêmeos, mas com uma pequena variação, 8 gêmeos. Essa mulher passou de querer 2 filhos para ter 8 de uma vez só. O caso causou bastante comoção, porque na época Nadia estava com problemas financeiros e ainda queria passar pelo processo de fertilização. Muitas pessoas aconselharam a não fazer, e seus parentes fizeram tudo o que podia para ajudá-la a ver a razão, mas ela teimosamente os ignorou e veja o que aconteceu com ela depois. Em pouco tempo, o caso dessa mulher estava na mídia e momentaneamente no centro das atenções, mas não de uma maneira muito agradável. Quando o desemprego de Nadia foi revelado, além do fato dela não ter companheiro para sustentá-los, não 6, mas 14 filhos, a mãe já estava sendo questionada por suas decisões. No entanto, ela não foi inteiramente culpada. Mais tarde, descobriu-se que o médico responsável pela fertilização in vitro implantou 12 embriões em vez de 6. Embora fosse um caso super estranho, porque nem todos os embriões congelados acabam se desenvolvendo, ainda foi creditado como um caso de negligência médica. Embora fosse tudo por causa da grande pressão de Nadia sobre o médico para ter gêmeos, Michael sofreu com muitos problemas por causa deste caso. O que mais doeu, ele foi expulso em 2009, quando tudo foi revelado, a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva o expulsou. Por que isso aconteceu? Embora ele tenha sofrido uma grande pressão no processo, o profissional é Michael e não Nadia.
De um caso estranho de gravidez, tornou-se uma gravidez perigosa, que poderia ter se complicado a qualquer momento. Esse é o drama e o motivo da expulsão do médico. Embora o risco fosse bastante alto, Nádia teve o apoio de muita gente e programas que contaram a história de uma grande mãe. Então Nádia obteve vantagem de cada doação. Trabalhou como modelo em convites para revistas, shows para ganhar um dinheiro extra para quando seus bebês chegassem. O trabalho de cuidar de tantos bebês era exaustivo. Em mais de uma ocasião, Nádia reconheceu seu erro, mas ela ainda amava seus pequeninos com todo o coração. O tempo passou e finalmente seus 8 bebês nasceram, e é claro, com um parto assistido. Mas tudo em ordem. A partir disso, da decisão precipitada, veio ao mundo os pequenos: Noá, Malia, Isaiá, Nariá, Jeremiá, Josiá, John e Mac. Todos muito saudáveis chegaram para alegrar a vida de Nádia. Depois daquele dia, Nádia teve que pedir doações, apoio e trabalhar como modelo para poder sustentar seus bebês. Embora não tenha sido fácil, ela conseguiu levar sua história ao redor do mundo como um dos casos de gravidez mais sensacionais da história. O que está acontecendo com eles hoje? Estão crescendo saudáveis e fortes todos os dias. Sua mãe recebe algumas doações para a educação dos filhos, e o médico, infelizmente em 2011, perdeu a sua licença médica por negligência.